É isso mesmo. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 8 de outubro de 2009, quinta-feira. O verbete é o número 1349, 3 páginas, 41 elogias e 8 máximos. Tá certo? O tema é impessoalização. A especialidade é a holomaturologia. A impessoalização é o ato de, a consinus, impessoalizar ou tomar impessoal, tornar impessoal ao máximo possível a própria manifestação pensênica, objetivando o bem-estar evolutivo das demais consciências. Então, aí cria a impessoalização das ideias, a impessoalização autocrítica dos procedimentos fraternos, a impessoalização sem alienação, a autodoação interassistencial, a solidariedade ao próximo, a impessoalização interassistencial, a impessoalização tenepsista, a diminuição do egão e do umbigão, o egocídio cosmoético, que é a própria pessoa matar o egão, né? A eliminação definitiva da competição, do cinismo e do cabotinismo, a integração social cosmoética da consciência, o convívio inteligente com as inevitáveis coleiras sociais do ego, a evitação das neuroses das megalópolis, as estratégias conscienciológicas de sobrevivência evolutiva cosmoética, a manutenção pessoal da incorruptibilidade ante a banalização da violência na SOCIM ainda patológica. SOCIM quer dizer Sociedade Intrafísica Humana. A profilaxia das doenças comportamentais sociais. A impessoalização no universo da jurisprudência e a paradireitologia. Isso aí foi devido ao processo do Dr. Juarez, que está aqui hoje presente. Eu quero mostrar para vocês esse homem fora de série. Ele é o Papa do direito administrativo desse país. Ele dá curso, conferência, tudo mais. Ele veio, vai dar até uma conferência aí. Vai ser onde que você vai dar? No final do mês, pois é. E onde que vai ser? Vai ser no Bourbon, congresso. É no Bourbon. Vai ter um congresso aí, vocês já ficam sabendo. A turma da Ciaju, quando chegar, precisa saber que ele está aí. Ele está aqui conosco até segunda-feira. Agora, ó, isso aqui são 3 livros que ele trouxe para nós. É livro de até 4ª edição, etc. O livro dele, está todo mundo atrás aí da história. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. Quer dizer, nem no Vaticano não tem isso, é só ele que sabe, por isso que eu falo que ele é o Papa da história. Agora, a outra, a interpretação sistemática do direito. 4ª edição, revista e ampliada por ele.
Outro, o direito fundamental à boa administração pública, a discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa administração. O homem, se vocês quiserem, enquanto ele está aqui, ele não está cobrando nada, sabe, para qualquer consulta. Ele é parecerista da história, tá certo? Então, olha bem isso aí. Agora, olha que seria bom a gente dar umas palmadas para ele. Agora, eu queria te apresentar depois, ó, aquele homem que está chegando lá. O nome dele é Dr. Luiz. Dr. Luiz, eu quero que você fique conhecendo o Dr. Juarez Freitas, que está aqui. Seria bom conversar com ele umas coisinhas. Esse aí é interessante, depois você falar. Ele está aqui até segunda-feira, vai dar tempo aí de conversar com vocês. Agora, gente, na questão da impessoalização, nós falamos aqui uma série de considerações e no fim a gente fala: a autovivência da impessoalização interassistencial comprova de modo inquestionável o nível elevado da consciencialidade de toda consciência lúcida, homem ou mulher, exemplarista. Você já vive a impessoalização interassistencial? Desde quando? De qual categoria? Então, vale a pena a gente estudar o processo da impessoalização, porque é o jeito da pessoa começar a entender a dispersidade. A impessoalização é indispensável para isso. Agora, aqui uma pergunta. Há dias li nos arquivos do blog das tertúlias comentário do senhor sobre Pietro Baldi. Há algum tempo concluí a leitura da obra completa desse grande pensador. Gostaria de saber se o senhor conhece a teoria da queda dos anjos, conforme é proposta pelo estudioso italiano. Em caso afirmativo, qual a opinião da conscienciologia a respeito do assunto? Olha, esse negócio de queda dos anjos, eu acho isso de vomitar. É muita bobagem que tem nas religiões sobre esse negócio, desde os processos de Adão e Eva, o inferno, o limbo e outras coisas. O problema todo é o seguinte: todos nós aqui que estamos nessa terra, a rigor, aqueles que estão assim mais um pouco lúcidos, por exemplo, os intermissivistas, eles não nasceram, não foram criados como consciência, quer dizer, não foram bactérias aqui. Quer dizer, nós somos bactérias em outros planetas. Mas não tem nada desse negócio de queda dos anjos, porque o processo é que os princípios conscienciais, eles vão de planeta, de sistema solar, de galáxia para galáxia, etc., dependendo da orientação que essas consciências livres determinam. Então, esse negócio de queda dos anjos é relativo. Na verdade, se o princípio consciencial foi criado simples e ignorante, ele não caiu de nada, nem sofreu nenhuma queda. Ele está em evolução. Agora, quando a pessoa para a evolução, porque vida, consciência é movimento, é ação, é atividade construtiva. Se a pessoa parou, ela já está regredindo. Toda parada no processo evolutivo é uma regressão para a consciência. Então, a regressão em si, ela existe. Mas agora, isso de queda dos anjos, besteira, porque um fez mal, o outro teve isso, que fez besteira, isso tudo é bobagem. Isso é igual ao processo de criacionismo. É tolice total para nós. Agora, aqui uma coisa. Eu estou aqui com o roteiro da cerimônia de inauguração do campus da OIC. É depois de amanhã, dia 10. Então, vocês ficam sabendo que lá vai começar às 19 horas. Eu devo ir para lá junto com a Cristiane, lá para 6 horas da tarde. Vocês já ficam sabendo? Vai ter uma opção de apresentações, etc. Interessante. E outra coisa, o Ló está aí, tá? Vai ter boca livre para você oferecer. Coquetel e visitas técnicas. Vai ser às 8h40 lá. Tá certo? Vocês já ficam sabendo, e etc. Eu conto com a presença de vocês. Começa às 7 horas da noite. 19 horas. Hein? A boca livre é 8h40, você não pode perder, né? Tá certo? Eu vou para lá às 6 horas para fixar, para aguentar a sua presença lá, senão não vai dar. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que está havendo o Dia das Crianças, que com muita aventura no Shopping Cataratas. Há uma série de condições aqui, do dia
5 até o dia 18, Vertical Falls. Holoteca do CAEC, de dia 10 a 17 de outubro. Está aqui, ó. O CAEC está lá. Entende? Os nossos processos da holoteca do CAEC começa depois de amanhã, dia 10. É o piso L1 próximo às casas Agita. Tá certo? Junto com isso tem a chicletaria, tem a manifesta e outras coisas mais. Tudo para criança. Vocês já ficam sabendo e vê o que é. Alguns de vocês, como são crianças ainda, é o caso também de aparecer, né? Isso faz parte. Agora, outra coisa. Nós vamos receber aqui 26 alunos, hoje, né? Às 9 horas até às 11 horas. Eles não vieram? Passou para outro dia? Então, houve alguma coisa? Então tá, porque eu queria saber, porque eu não fiquei sabendo, eu estava lá até às 10, não vi ninguém. Eles cancelaram. Então tá. Agora, outra coisa. O Antônio ainda não chegou, não, né? Se ele chegar, então você me avisa que eu preciso entregar um material aqui para ele também. Agora, outra coisinha é o seguinte. Eu estou aqui com o Colégio Invisível da Dessomatologia. E tem aqui um relatório geral de tudo que eles fizeram até agora. Para vocês terem uma ideia, eles vão ter aí um trabalho agora no fim do mês, uma reunião aí com um evento, com um monte de coisa. Se alguém se interessar, vocês têm que lembrar que esse é um assunto que deve interessar todo mundo, porque todo mundo vai passar por isso. Dessoma. Dessoma quer dizer desativação do corpo. É um problema que todo mundo, vocês não ficam pensando. Vocês, moças bonitas aí, estão pensando que vão ficar com isso muito tempo, não vão nada. No fim, as formigas vão acabar com esse negócio todo. De modo que é bom estudar a dessomatologia, que faz parte do serviço, tá certo? Agora, eu queria falar uma coisa para vocês interessante. A revista Isso É saiu essa semana. Eu abri uma folha assim, ó, para aqueles negócios que eu faço, e apareceu Pipilote Riste. É um artista. Falei assim, gente, que nome. Aí abri outra. Apareceu Daniel Munduruku, escritor. Falei assim, eu estou sem sorte. Abri uma outra. Apareceu Adriana Pachimpimpi, cantora. Está tudo na revista, não estou brincando, está lá, esses nomes todos. Pipilote, Munduruku e Pachimpim. Está lá. Ó, artista plástica, escritor e uma cantora. Agora, vocês estão vendo? Agora, gente, vem cá. Pachimpim. Outro, Pipilote, com 2 T's e I. Deve ser parente seu, é processo da alguma coisa. Pipilote Riste, é um artista. Daniel Munduruku, esse aí é de base indígena. E Adriana Pachimpim. Não, isso é impressionante. Eu nunca vi. Agora, veja, eu falei assim, gente, eu estou com os nomes, alguma coisa, meu destino. Eu abri a revista 3 vezes, encontrei esses nomes. Quer dizer, uma pessoa dessa já é um artista pelo próprio nome, né? Aonde aparece, já vai ser fixado. Vocês não vão esquecer isso nunca mais. Pachimpim. Veja bem, Pipilote, parece papelote que fez na cabeça, que negócio todo. Né? Ou pirlim-pim-pim, eu não sei bem o que era. Não, mas é a Adriana Calcanhoto, que quando ela começou a cantar para criança, ela arranjou esse nome aí. Você sabe que é Adriana mesmo? O nome dela é Adriana Calcanhoto. E aí, quer dizer, pelo menos mas era me o que ela conta, cantava mas antes. a Adriana faz também exposição plástica? Movimento, esse negócio? Não, acho faz? que não sei. Então é outra. Aí não sei. Não, essa é a Será cantora. que é a mesma? Não, essa é a cantora. Isso, eu vi lá. Aí quando ela começou a cantar para criança, ela começou a pôr esse nome aí. Agora, veja, se amanhã aparecer aí o João Pirlim Pimpim, é coisa mais natural. Depois dessa, tudo é possível, né? Agora, isso aí para artista é interessante, esses nomes exóticos, que fixa a memória da plateia, né? Isso aí é importante para fazer a galera, é importante. Mas o que você queria falar? Que pensa um pouco estava filosofando, porque o que seria, aqui tem na fatologia, na primeira linha, impessoalização das ideias. Sim. Depois, na definição, fala
a impessoalização da manifestação pensênica. Eu estou tentando chegar o que é isso também. Eu não consigo. A impessoalização das ideias é o seguinte: tem gente que só penseniza, quer dizer, só tem ideia a partir do egão, só pensa no egão. É lógico, quando uma pessoa fala, ela é tudo parte do egão dela, mas, veja, ela não pode fixar para só pensar no egão, senão ela não faz assistência. Se ela não faz assistência e não vê os outros, ela não evolui. Então é muito importante a pessoa pensar na impessoalização. Quer dizer, ela tem que fazer a centrifugação dos seus pensamentos. Agora, a maioria só faz a centripetação, entendeu? Ela puxa de fora para si. Então, o centripetal é negativo. O centrífugo é positivo. O pensamento é da pessoa, a ideia é da pessoa. Como que ela impessoaliza isso? Ela impessoaliza pensando como ajudar a outra pessoa. Na hora que ela está pensando no bem do outro, ela saiu de si. Agora veja, na questão da assistência, é muito importante a pessoa pensar o bem do outro, porque toda assistência, quanto mais você estudar, melhor será a qualificação dessa assistência. Ela usa o pensamento ou as ideias para assistir. A energia e tudo mais. Ela pensa na pessoa. Então, a primeira coisa, não pensar mal do outro. Se você vai pensar os trafares da outra pessoa, é para ajudá-la a sair disso. Agora, a última coisinha, a quinta e sexta linha da fatologia, tem lá o convívio inteligente com as inevitáveis coleiras sociais do ego. É porque é inevitável as coleiras sociais do ego, né? Agora, o processo é você ter um convívio inteligente, ou seja, não deixar que essas coleiras vão perturbar ou fazer uma repressão no encaminhamento do seu trabalho. Isso é que é o certo. Agora, as coleiras, elas são inevitáveis. Você participa de um clube, é uma coleira. Você manifesta-se dentro de uma sociedade dos profissionais, seus colegas, de ocupação de profissão, é uma coleira. O processo de fazer o social em certas coisas, um evento que você participa, é uma coleira. É um esporte que você vai praticar lá, né? Andar na esteira, porque você não quer gastar dinheiro para arranjar uma esteira em casa, vai lá na Fit Force, olha um problema aí. Entende? Tudo que é grupal entra a coleira. Você tem que conviver em grupo. Não, a coleira é aquilo que você está, vamos dizer, adstrito, submisso, ou sujeito e dependente de uma condição externa à sua própria vida. Tá certo? Tem alguma nuance entre impessoalização e despersonalização? Tem, até um certo ponto. A despersonalização é quando você muda aquela personalidade para outra. A impessoalização é a hora que você não personifica aquela pessoa. Você despersonalizou. Você tirou o problema do egão. Acabou o egão em você. Você está impessoalizado. Você está falando em geral, a favor da humanidade. Não tem nada que ver. Agora, despersonalizar é acabar com aquela personalidade para criar outra. Entende? Isso é outra coisa. Então, por exemplo, o que a gente quer dizer aqui é o seguinte: esqueça seu egão, mas melhore a sua personalidade. Você não precisa ficar despersonalizado, de modo algum. Entendi. Então, a despersonalização na sinonimologia é que a despersonalização sucessiva chega na... De qualquer maneira, você está nessa. Para chegar na impessoalização, isso. Tem que chegar... Você esquece temporariamente de você e pensa no outro. Eu falo temporariamente porque é impossível você esquecer definitivamente. Ninguém pode chegar nisso. Mas então, chefa, pode falar. Ela está lá em cima, como ela está no camarote, ela pagou mais do que você. Então, ela tem direito de falar primeiro. É por cima, não é isso?
Ser da galera. Professor Valder, na página 16, argumentologia. Na exemplologia, o segundo exemplo, você já falou um pouco, mas poderia ampliar mais? A impessoalização somática. A parapsíquica. É a autovivência da impessoalização da TARES com bases somáticas do corpo humano. A impessoalização parapsíquica. Isso. A autovivência da impessoalização da TARES com bases holossomáticas ou multidimensionais. Então, a parapsíquica é a hora que você está vendo o processo das parapercepções. Você saiu dos sentidos físicos do seu corpo humano. Então, você está vendo o processo multidimensional, extrafísico, da sua paraprocedência, a situação muda. Então, veja, a impessoalização parapsíquica é aquela que você vai fazer assistência, mesmo você sabendo da história, quem você é, que contato que você teve com a pessoa, você ultrapassa isso. Você fica equidistante. Você sobrepaira um processo. Entende? Eu não vou lembrar alguma coisa que o Zéfiro lembra na hora que eu vou atender determinada pessoa que eu acabei de ver. Então, por exemplo, eu encontro aqui o Dr. Juarez. Eu não vou falar para ele o que é que tem no nosso passado, como é que foi, de que modo foi que ele apareceu hoje. Né? Às vezes não fica bem. Você está entendendo como é que é? A gente tem que deixar o negócio passar. Mas faz parte do serviço. É lógico. Você já viu como é que esse homem é simpático? Ele é assim há muito tempo. Já vem de muito tempo desse jeito. Agora, é preciso ter cuidado com ele, porque senão ele vai passar, vai ser serenão antes de vocês. Eu alerto vocês sobre isso. Amor. Senão o negócio está para trás. Agora, isso tudo é o problema do parapsiquismo. Você está entendendo como é que é? Agora, a base desse parapsiquismo, aí no caso, é a clarividência, a autorretrocognição, a visão panorâmica, que é também um tipo de fenômeno. O povo acha que, às vezes, a visão panorâmica é só aquela do Ernesto Mozzano, ou seja, que a pessoa só tem na hora de dessomar. Não é. Você pode ter visão panorâmica pela retrocognição. Entende? Um acidente, por exemplo, no fenômeno da quase-morte, por exemplo, às vezes tem isso. Então, essas coisas variam bem. Agora, faça favor, você, representante da galera. Professor, página 15, antagonismologia. Eu queria que o senhor aprofundasse o primeiro e o segundo antagonismo. O antagonismo, pessoalismo e impessoalismo. Isso, o pessoalismo é a hora que a pessoa está cuidando do seu processo pessoal, um problema dela. Agora, o impessoalismo é a hora que ela defende a doutrina de impessoalizar as coisas. Agora, veja, isso tudo é faca de dois gumes, você sabe. Né? Uma pessoa, por exemplo, ela às vezes pode até ajudar os outros, mas ela não gosta de aparecer. Mas às vezes ela não é serenona ainda. Ela não quer aparecer por algum motivo pessoal lá dentro. Então é necessário ver a qualidade da intenção da pessoa impessoalizar alguma coisa. Você entendeu o nível disso? Agora, então, nessa questão, é um antagonismo, é uma antipodia total entre o que é o pessoalismo e o impessoalismo. O pessoalismo é a personificação da própria pessoa se manifestando. Agora, na questão do impessoalismo, é a despersonificação, no caso, porque ela está pensando no resto, na humanidade. Entendeu? Sim. Agora o outro. Senhor, só aprofunda Sim. esse comentário inicial que o senhor fez, da pessoa, às vezes, não querer aparecer, não querer... Sim. Pois é, isso aí precisa de ver. Essa intenção, se ela é lídima, genuína, pura, cosmoética, bem intencionada. Então, é preciso de ver, qualificar tanto uma coisa quanto outra. Tanto uma quanto outra pode ser certa, tanto uma quanto outra pode ser errada. Em matéria de processo evolutivo cosmoético. Vocês entenderam, né? A Mabel entendeu. Qualquer coisa te fala mais aí. E agora o segundo, né? O segundo, o antagonismo impessoalização cosmoética e impessoalização anticosmoética. É essa que eu estou falando, essa segunda aqui. Ó. A hora que a pessoa impessoalizou, ela não apareceu porque ela não quer aparecer. Então, ela estabeleceu um limite para a sua assistência.
Esse limite para assistência, ele também é uma faca de dois gumes. Você pode estabelecer um limite para a sua assistência visando a própria pessoa ou ajudando os outros que estão em torno. E pode também ser um limite que você estabeleceu, mas com má intenção. Você não quer aparecer, alguma coisa que tem, você está tirando seu corpo fora. Não, eu vou até aqui, mas aí eu não ajudo mais. Está entendendo? Então isso é problemático. Mesmo para fazer vamos dizer, atacou, é um problema disso. Por exemplo, a gente precisa ter muito cuidado com as coisas. Uma pessoa te pediu algum auxílio, mesmo que seja um atacante, e você viu aquilo, viu que era necessário, você ajudou. Agora, às vezes, você ficou em dúvida, eu devia ter ajudado mais. A hora que você vai voltar atrás para socorrer, a pessoa dessomou. Aí você fica com a cara de tacho. Se você começar a pensar nela, daí a pouco ela aparece para você. E você, para a sua cara de tacho. Você entendeu? Então, é necessário muita gente qualificar as nossas intenções em todo esse trabalho interassistencial. Em tudo a gente precisa de ver a intenção. Mas no trabalho interassistencial, ele é primordial. Ele é indispensável. Está claro para vocês? Ficou claro aí o que eu estou falando? Ficou claro? Agora aqui. Poderia aprofundar na numerologia, página 15, a impessoalização técnico-científica? O problema é o seguinte, a impessoalização técnico-científica é um problemão. É agora aí que entra o problema que eu estava falando do antagonismo. As pessoas, por exemplo, é um perigo você fazer pesquisa sem saber para onde vai aquela pesquisa. E seja na área médica, seja na área da física, seja na área da bioquímica. Por quê? Você, às vezes, está trabalhando para matar os outros. E você está crente que você está bem intencionado, fazendo as coisas todas boas. Muita gente participa dentro de um programa de investigação tecnológica, de algum modo, sem saber a parte final. Por quê? Eles colocam os tecnicistas no meio e que falam, não, você vai fazer isso até ali. Mas eles não explicam o que vai acontecer depois e qual o objetivo final. Com isso, há muitos cientistas trabalhando para matar os outros, pensando que ele é o máximo, está só ajudando os outros. Mas às vezes ele está fazendo uma arma. Vocês estão entendendo bem o que é? Eu já atingi gente assim. Nessas últimas décadas, eu atingi várias pessoas. Outra coisa, não fica pensando que foi só aqui, não. Eu atingi gente até em Washington com esse processo. Agora, o que se passa? A hora que eu toquei no assunto, tanta pessoa falar, por causa do processo parapsíquico, deu um galho. A pessoa começou a chorar na minha frente. Bíblia, um homem, militar, o diabo. Problemão isso aí. Agora, então, vocês observam que o problema da impessoalização técnico-científica precisa de saber para quê. Quem que vai fazer isso? Como é que é essa situação? Lembre-se, um dos maiores cientistas do século XX foi o Einstein. No entanto, ele foi praticamente um dos que detonaram a bomba atômica. Ele não detonou a bomba atômica, não foi ele que jogou as bombas. Mas ele é que detonou, deu tiro de meta para o projeto Manhattan. Na análise da conscienciologia, como é concebida a ideia de J. Cristo como um enviado de Deus? Não existe esse troço. Enviado é até um troço esquisito. Essa palavra eu nem uso, porque não pega bem, tá certo? Vocês não veem eu falar a palavra enviado, eu nunca falo aqui. Como ela apareceu, é bom a gente falar, porque não é uma palavra muito, no caso aqui, falando em J. Cristo, ela não é muito católica. Católica quer dizer universal. Ele seria como popularmente conhecemos através da Escritura, ou ele seria um avatar? Não. Ele é uma pessoa que veio fazer o que podia com a energia dele. Mas ele era um meninão que se matou mais cedo. Ele devia ter vivido mais tempo para ele mostrar a realidade e fazer atalhos, porque ele ficou só na Tacom. E falou muita besteira. Então, as besteiras maiores dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Da vovozinha dele, porque da gente não é. Eu sou a luz do mundo.
para mim não é tanto assim, não. Ele tem matado gente com o nome dele, que não é fácil, porque ele não explicou nada, deixou o negócio tudo de qualquer maneira, não é bem assim. Ou ainda falta muita coisa para conhecermos sobre ele para formar uma opinião definitiva. Olha aqui, ele é fichinha. Por exemplo, como é que chama aquele nosso amigo? Apolônio de Tiana é muito superior a ele, viveu mais tempo, e mais ou menos na mesma época dele, só para você ter uma ideia. Agora veja, a Igreja Católica queria exaltar a figura do J. Cristo, então acabou com tudo que dizia a respeito ao Apolônio de Tiana. A maioria do povo, ninguém sabe o que aconteceu. Tudo é serviço da turma da Igreja Católica, quando eles começaram a se firmar. É um século depois, mais ou menos, da vida do Cristo, a vida dele. Poderia aprofundar a impessoalização sem alienação? A sem alienação é quando a pessoa impessoaliza a situação dela, mas ela mantém a dignidade da sua pessoa, da sua personalidade. Ela não se deixa embair ou ficar envolvida pelo processo. Então, ela não rebaixa o seu amor próprio, a sua autoestima. Ela impessoaliza sem se alienar. Ela não sai da marcação do trabalho dela para cumprir a programação existencial. Está claro, eu acho, né? Eu estou falando, ficou claro? A situação é mais ou menos essa. Valdo, aqui no ar. Bom. Na página 15, paradoxologia. Você podia falar o primeiro, aprofundar um pouquinho? A paradoxo? Isso. O paradoxo da possibilidade da impessoalização cosmoética perante a impossibilidade da pesquisa não participativa. Então, você veja bem, a pesquisa não participativa, que é essa que a ciência quer, que praticamente isso é impossível. Todo mundo, só de pensar no tema da pesquisa, já está participando e a energia já entrou lá. Então, é um problemão o processo da impessoalização a cosmoética, no caso. Então, nós temos que pensar o seguinte, que depende de você participar disso ou não, e qual a sua intenção, que é aquilo que eu falei aí antes. Tá, mas... Agora a outra, hein? Mas assim, por exemplo, se é participativa, é impossível a gente não participar. Lógico. Como que você Você corta 99,9999 dízima periódica do seu egão, da sua energia. Se você pode, mas é muito difícil. Agora, o que se passa? Isso, a gente já tem que entrar com boa intenção para fazer uma pesquisa. Lembrando que as suas energias vão trabalhar sobre aquela pesquisa o tempo todo. O mais é nada mais do que dogma científico. A hora que se fala que toda pesquisa tem que ser não participativa, isso é dogma da ciência. Uma das maiores bobagens que tem na eletronáutica é isso aí. Isso é totalmente irracional, mas eles admitem que é o máximo. Agora, é irracional por quê? Eles não querem saber da energia da própria pessoa. E outra coisa, eles admitem até as coisas. Hoje, por exemplo, a eletronáutica às vezes admite a hipnose, a sugestão. Se eles admitem isso, eles admitir que a pessoa influi até a distância no outro. Mas não querem saber disso, porque isso aí corta o dinheiro das pesquisas, as dotações orçamentárias para fazer pesquisa. Agora, o segundo, o paradoxo da impessoalização participativa, que é isso que nós estamos falando, é mais sério. O paradoxo voluntariado impessoalização. Quer dizer, você participa do voluntariado, mas você vê o objetivo daquela instituição que você está participando. A sua pessoa diluiu ali, ela sumiu ali dentro. Está entendendo? Porque você entrou dentro do grupo evolutivo, o grupo karma, aquela coletividade que está visando a realização de um objetivo, de um feito. Mas, por exemplo, assim, a consciência ela é única, certo? Mesmo quando eu penso bem das outras consciências, não é uma parte minha que eu estou pensando bem? É a sua energia, você está exteriorizando sua energia. A primeira projeção que uma pessoa faz é da própria energia. E isso é pessoal? E sempre é. É o egão da pessoa. Então, aonde aparece o egão, ele se manifesta.
Se apareceu aqui, por exemplo, vamos supor que aqui hoje tenha 45 pessoas. Tem 45 egões que estão fazendo intrusão na minha psicosfera. Isso é todo dia aqui. Isso faz parte do serviço. Agora, como vocês são muito abençoados, positivos, etc., e sabem fazer impessoalização, eu não sinto nada com isso. Pelo contrário, eu uso a sua energia boa para me fortificar. Tá certo? Esse ano, por exemplo, eu não faltei aqui por doença dia nenhum, né? Quem é que faltou aqui por doença? Levanta a mão. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo? 12 pessoas, quer dizer, aqui um quarto da turma que está aqui dentro, mais ou menos, é isso? Faltaram por doença. Eu não faltei. Por quê? Porque eu uso muita energia de vocês. Eu sou o vampiro mora aqui dessa história. Tá certo? Eu estou provando o fato por A mais B. Vocês não vão falar nada. Agora, ultimamente eu estou tirando uma energia mais forte porque o Roberto está vindo quase todo dia. Aí vocês já notaram, eu não sei, ele arranjou um horário diferente. Ou senão ele estou de férias. Eu não entendi bem o que se passa. Agora, ele fica ali tipo corujão. Não fala nada, mas está de olho o tempo todo e mexendo num computador que ele fica lá atrás. Aqui não é uma trincheira para ele, está lá atrás. Olha o tamanho do laptop dele. Agora, tudo é um processo de energia e participação. Você está entendendo? É impossível você estar aqui sem participar desse foco aqui da nossa energia. Esse campo que está instalado aqui, vocês participam dele sem querer. Ou vocês dão energia, ou a gente dá energia para vocês. Alguma coisa tem. Ou o negócio fica mais ou menos entrosado. Há uma participação mútua, há uma reciprocidade de manifestação. Agora, aqui é um dos lugares mais adequados para isso. Porque tudo há uma convergência para o centro. Entende? Em matéria de energia, é o melhor lugar que a gente tem para debate, é um lugar desse. Que é o processo esférico, né? O caminho. É aquele negócio da geometria, tudo caminha para a esfera. É o processo, de modo que é a vida. Tá certo? Professor Waldo. Sim. Dentro da empresa, uma empresa convencional, onde entraria a impessoalização? A impessoalização está na hora que aquela empresa que busca o rendimento econômico, aquele rendimento econômico faz bem para as pessoas. Então, por exemplo, a impessoalização muito séria é você evitar uma empresa que fabrica armas ou munições para matar os outros. Você já fez isso, é uma grande coisa. Ou outra, por exemplo, que fabrica cigarro. Você evitou. Entendendo? E por aí vai. Agora, é necessário ter muito cuidado. Por exemplo, você pode entrar numa empresa que é um laboratório farmacêutico. Aí eu preciso de ver qual remédio que eles estão fazendo, de que modo que é, por que aquele medicamento. Que aí já entra o capitalismo selvagem violento, que eu preciso estabelecer a qualificação de cada coisa. Eu estou tomando remédio meu que cada cartela assim, pequenininha do negócio, que dá só para 2, 3 dias, custa 170 pratas. Eu estou tomando mais remédio. Na minha idade, você tem que tomar remédio. Eu sou uma farmácia ambulante. Agora, o que eles têm? Os meus fármacos, tem um que custa 170 pratas. Entendendo? Aparentemente não é nada. Você olha um comprimido igual aos outros. Tá? Uns R$80 por dia. Não, cada um daquele, você está comendo, você põe na boca, um comprimidinho desse tamanho, estou comendo 20 pratas. 50 pratas. Entendendo? Quer dizer, estudo é um negócio sério. Por que ele é mais caro do que os outros? Ali eles têm uma série de manhas e artimanhas para demonstrar por que ele é mais caro do que o outro. Não, a matéria-prima, o processo daqui, o problema do laboratório e tal. Então, isso é um problema. Você que trabalha no processo de administração, você sabe o direito administrativo. Então, isso aí, matéria de laboratório, já muda tudo. Você está entendendo? É uma coisa para a gente pensar.
Professor, esses dias o senhor falou que o curtume ele era um dos piores ambientes que existe. Né? Eu não consegui entender o porquê. Chega a ser pior que o frigorífico? Não, o curtume é pior porque ele mata os negócios. O curtume funciona antes do frigorífico. Você ainda não entendeu como é que é. Não, aqui, mas... Vamos supor que seja um curtume de boi, vaca, etc. Tal, Barretos. Então o povo pegou tudo quanto é gado, entende? 1000 cabeças, 2000 e leva tudo para lá. Aquilo chega lá, eles vão separando os tipos que tem e aquilo entra. Quase sempre dão um tiro na cabeça. Não é tiro, às vezes é um processo de, vamos dizer, um choque elétrico. Ah, sim, entendi. Entendeu? Lá. E morrem. A hora que morre, eles vão cortar. Vão tirar o couro daí. Tirar o couro que você está falando. Mas o couro, quer dizer, vão tirar o sangue. Aquele sangue tem energia, igual a energia humana. Boi, você pensa que você é muito diferente? Você é um pouco diferente de vaca, mas de boi você ainda bem. Então, vamos entender bem como é que é isso. Então, na hora que começa a esquartejar, entendeu? Aquilo que foi morto, é uma sangueira danada, tudo contrário. Aquilo tudo é energia. Tem energia. Agora, essas consciências, que são muito crosta a crosta, tipo Consréu, da baratosfera, e aquilo que eu chamo de consciência. Você sabe o que é consciência? Consciência energivora. Ela precisa de energia. Ela tem ânsia, fome, sede. Ela é sedenta, faminta pelo processo da energia. Agora, energia humana e energia animal, tudo é a mesma coisa. Então, o curtume é onde eles deitam e rolam. Então, certos curtumes que são mal assistidos, onde os empregados estão brigando, eu estudei isso tudo indo ao curtume para saber como é que era. Tudo de perto. Mas, professor, agora, no curtume veja, eles não curtem só o couro? Não é fácil. Por exemplo, um dos lugares mais difíceis que você tem para você limpar. Eu prefiro o maior poltergeist da parede, da paróquia que acontecer por aí, você está entendendo? Do que um curtume. Para você limpar um curtume é muito difícil. E outra coisa, é difícil até depois. Para fazer o resgate daquilo, a anti-estigmatização ambiental do curtume, é um senhor problema. É que o meu avô tinha um curtume, professor, mas ele comprava o couro. E aí chegou uma época, o curtume pegou fogo, ele teve sérios problemas na vida dele, até isso... Então, aquilo deve ter ajudado ele muito, isso foi uma benção. É. Há incêndios abençoados. Mas ele não matava lá, né? Ele só trazia o couro, comprava... Pois é, mas isso é a mesma coisa, né? Ele pegou a segunda parte. Ali já estava um pouco dessanguinizado. Você mas tá tem energia pesada ainda. Já tinha diminuído um pouco, mas mesmo assim. Agora, raciocina agora na questão do curtume antes e depois o seu frigorífico depois. Como é que a situação é diferente? Entendeu? Agora, a pessoa tem que ir lá para ver eu já fui. A extensão desse drama. Agora, isso influencia... É muito mais trágico que eu estou falando. Eu estou falando aqui, eu estou sendo bonzinho, tudo, com calma. Isso influencia direto na vida do proprietário do local, não influencia? Não, isso influi em todo mundo que trabalha lá dentro. E às vezes os familiares também. O cara está trabalhando lá, ele vai para casa, ele está cheio daquela energia dos bichos, a situação toda. Está entendendo como é que é? Os animais, tudo com ele. Você pensa que aquilo lava tudo? Não dá, não. Sempre tem alguma coisa. A pele da gente absorve um monte de coisa, está tudo aí junto. Como é que faz? Professor Energia. Aqui. Beth, aqui em cima. É só para dar um depoimento também, que eu conheci, participei de um processo desse de curtume, eu ia lá pegar o material e é tudo isso que você está falando e mais um pouco, né? Fica impregnado na psicosfera da pessoa, todo o processo. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Na década de 70, 60, 70, eu já tinha deixado o movimento espírita quando uma senhora me pediu para ir ao centro dela para falar com o povo. Lá reunia mais ou menos 30, 40 pessoas, porque o lugar era pequeno. Mas essa senhora, eu tinha que fazer alguma coisa, porque ela era boa demais. E eu conhecia, já sabia do que ela fazia.
E ela nunca pedia nada para ninguém, ela só dava as coisas. O dia que ela foi pedir para mim, eu falei assim, o jeito eu tenho que ir lá. Agora, a hora que eu vou indo para lá, vem o enumerador e fala assim, olha, seria bom você ir lá uma temporada. Por quê? Lá é junto ao Curtume Carioca, preciso melhorar aquela área. Se a gente puder, através das suas palestras, nós podemos melhorar o ambiente. Eu não falei nada para eles e fui. Aí todo mundo falou, não, quando é que você volta? Vamos fazer aqui, vamos fazer uma vez por semana, você dá um pulo aqui. Durante uma temporada eu fui lá, que era junto ao Curtume Carioca. Você está entendendo? Agora, o que você pensar em matéria de processo de desassédio, a gente fez lá com ela. Às vezes tinha 30, 40 pessoas lá só, na história. Vocês sabem onde é que é o Curtume Carioca, lá no Rio? Já ouviu falar nisso? Pois é. É lá perto, era um quarteirão perto, onde eu fazia a reunião. A reunião era de uma senhora muito boa, você está entendendo? Fora de série, e que fazia desassédio. Eu ia e falava para o povo, mexia com as energias para melhorar o ambiente. Agora, eu nunca falei para eles que o processo ali era geral, mas eles sabiam que o Curtume lá com o ambiente não era bom, a turma conhecia isso. Estou só dando um exemplo do que é o processo de Curtume, como é que é isso. Mas eu estive examinando isso, foi antes. Porque eu vivi em Uberaba há 22 anos. Está entendendo? Isso é a terra do boi. É de lá que passavam as boiadas para ir para Barretos, no estado de São Paulo. E outra coisa, eu via tanto boi que no fim eu fiquei doutor em assunto de contar as boiadas. A hora que passava, eu falava assim, 1122. Então eu chegava lá e contava, eu perguntava para os caras, às vezes era 1125. Eu ganhava as apostas todas. Que a turma vinha, não, o Walter está aí contando papo. Esse aqui é o termo, né? Contar papo. Ele está exagerando, ele está falando as bobagens. Vamos ver. Falei assim, ó, então nós vamos fazer o seguinte, ganha quem se aproximar mais do número exato. Aí eu olhava, mas tinha que ver toda a boiada passar desde o início. Não, está vindo uma boiada. Que hora que ela vai chegar? Não, daqui 45 minutos deve estar aí. Então todo mundo ia e começava a ver de um local que via a boiada toda passar. Às vezes passava 3.000 cabeças. Aí não é fácil. Quando aumenta muito é difícil. Agora, você tem que ver, eu via o porte do boi, das reses, o tamanho que era, você tem que olhar toda a marca registrada do bicho, para você saber o tamanho e ver como é aquilo. Agora, é uma pena a hora que você via aquilo tudo, cada res bonita, tudo branquinha, uma beleza, daquilo tudo indo para a morte. Eu falei assim, são os nazistas. Os nazistas vão tudo para Auschwitz. Que é verdade, né? O processo. Auschwitz é de Barretos, matando a boiada. Até hoje parece que ainda tem alguma coisa, né? Hoje em dia tem muitos rodeios que eles fazem, que o rodeio é a moldura para ver se melhora, faz a maquiagem, edulcora o processo. Entendeu? Os rodeios são para edulcorar esse processo. Mas é duro. Agora aqui, pergunto se, para um ser do nível do serenão, já não existe ninguém especial para ele, sendo absolutamente equânime na manifestação do seu sentimento e existência? Não, não é assim não. Ele sabe, por exemplo, que a consciência livre é superior a ele. E sabe que eu, por exemplo, sou inferior a ele. Você que está perguntando, eu não sei. Ele nunca sabe se é um serenão que está perguntando. De modo que não é bem assim não. Olha lá como é que é o processo da escala evolutiva das consciências. Ainda tem gente depois de serenão. E outra coisa, aí começa um outro turno evolutivo, um outro ciclo. Ele não sabe para onde vai. A neofilia, a heurística e a eurismologia não tem por base um percentual de personalização inevitável devido a Verpon ter um conceptac singular ao descobridor? Tem, você tem toda a razão. Mas agora eu digo para você, o que é que você faz que não tem uma pessoalização sua? Tudo que você faz é bobagem. Agora, o problema é ver qual é o percentual que tem nas coisas que você faz, se o percentual é menor, e se a qualidade daquele percentual é de doação, se é de cosmoética. Então, por exemplo, na hora que você está dando uma coisa para a pessoa, você está dando energia junto com aquilo que você está dando. Olha só.
Então, a impessoalização, a rigor total de qualquer coisa que você faça, ela, a rigor, é quase que impraticável. Ela sempre tem. Agora é ver o percentual e a qualificação cosmoética do ato, da manifestação da pessoa, da pensionização da pessoa. De modo que o doador real é aquele que despersonaliza, impessoaliza, corta o egão, vamos dizer, todo o umbigão, desumbiguiza a situação. Eu falo o negócio da umbilico, entende? Cortar o umbilicão. Esse é que é o caminho. Vocês aqui, por exemplo, já estão todos iguais anjos, quer dizer, já não tem mais umbigo, não é isso? Acabou o egão, não é isso? Anjo não tem umbigo, ao que consta, né? Aquele anjo que eu estou falando fora de série. Então, vocês aqui já não têm mais umbigo. E outra coisa, vocês não podem mais, as moças, por exemplo, não podem mais fazer aquilo do Stanislau Ponte Preta. Mais evidente do que umbigo de vedete. Não dá mais para ter umbigo de vedete, você está entendendo como é que é? Vocês têm que pensar em outra coisa. Quer dizer, mais evidente, mais óbvio, mais na frente do que umbigo de vedete. É o maior que tem. Pode falar. Esse binômio que está colocado aqui na página 15, binômio racionalidade cosmoética e sentimento interassistencial elevado. Isso quer dizer que esse processo de impessoalização ele tem que ser um movimento tanto da mental somática quanto da psicossomática? Tem, a maioria, né? Porque quase sempre você é obrigado a fazer assistência a partir da TACOM. A hora que mexe com a TACOM, quase sempre tem emoção da outra pessoa, que vai refletir em você. Todo processo de interassistencialidade é um processo de mutualidade. É aquilo que eu chamo da domesticação mútua. Você domestica o cachorro domestica você. Sabe aquele cachorro que hoje apareceu aí atrás de mim, vocês viram, né? É um luluzão, ele já apareceu aqui várias vezes, a Mabel também conhece ele, nosso vizinho aí. Agora o rapaz levou o cachorro, não é? Mas o processo é gerenciado sempre pelo mental soma, né? É. Mas tem que ser o mental soma é que manda, divide o corpo para corpo do discernimento. É o que manda, né? Mas o movimento é dos dois. É. Ô, Jarbas, você chegou, é um retardatário, eu preciso te colocar a par das novidades. Nós temos aqui o doutor Juarez Freitas, que você precisa de conhecer, que é esse senhor aqui, ó, tá certo? Ele vai falar quem é ele e você vai dizer quem é você, tá certo? Você se apresenta. Mas é importante você conhecer esse homem, viu? Ele é fora de série, tá certo? Mas fala. Valdo, já que estão falando em direito aí, essa impessoalização no universo da jurisprudência seria transferir... Não, isso aí foi homenagem por causa do doutor Juarez que apareceu aí. Quer dizer, aqueles negócios da sincronicidade. Ele aparecendo aqui o primeiro. Mas tinha que ter uma coisa de direito. Eu estou falando de para-direito, hein? Olha só, Juarez, o negócio é sério. Para-direito. Valdo, talvez seja para o Jarbas responder essa. Né? O Jarbas, mas o Jarbas não sabe quem é ele ainda. O Jarbas tem que tomar ainda atento a respeito da situação, se inteirar o que é. Seria um... O Jarbas, viu, doutor Juarez, ele é um dos participantes do trio Parada Dura que nós temos. Está entendendo? E ele é direito tributário. Está entendendo? Ele é doutor no assunto também. Terrível homem. Agora, ele é do trio Parada Dura porque ele trabalha junto com o Arlindário. O Arlindário não é advogado, não. Ele é. Mas o Arlindário não é. O Arlindário é filósofo. Agora, existe um outro professor, mas ele não está aqui hoje, que é o Adélio, que cria, que forma o trio Parada Dura. São esses. Entendendo? Eu estou colocando toda a nossa prata de casa evidente. É isso. Isso é a nossa indústria de fundo de quintal que a gente tem aqui. A gente tem que mostrar o que a gente tem, como é que é. Então, mais para ele que vem assim do Rio Grande do Sul. Voltando aqui... O Arlindário foi fiscal por 30 anos. Ele é da área tributária também. Então,
Agora, veja, ele é direito administrativo. Até um certo ponto, né? Está tudo dentro da mesma linha. Vocês estão enrolados e não sabiam. Mas, afinal, ele não vai responder essa? O que é uma impessoalização do universo? Quer dizer, o caso todo é o seguinte, a impessoalização no universo da jurisprudência. O problema é o seguinte, a pessoa arranjar todas as suas medidas, dados, pareceres jurídicos, de uma maneira impessoal, quer dizer, de uma maneira humanitária, dentro da humanidade. Isso é que é o senso do processo da humanidade que a gente fala. Enfim, dentro da cosmoética máxima que a pessoa puder, do ponto de vista teático, da teoria e da prática, da vivência. Tá certo? Mas aí isso aqui já entra até no campo da conscienciologia, como paradireitologia. Total. Por isso que eu coloquei logo em seguida a paradireitologia, que é para a pessoa ver como é que isso funciona, né? Agora, outra coisa. Esse verbete, ele é da holomaturologia, mas eu falo conviviologia, vinculologia, interassistenciologia, sociologia, que é o caso, cosmoeticologia, conscienciometrologia, mentalsomatologia, estilisticologia e autopesquisologia. Aí, no caso, entra também a estilística, por causa do processo de direito, né? Como é que a pessoa faz? Na hora, por exemplo, que o advogado, ele tem uma especialidade numa área, já é o estilo dele ali dentro. Ele se manifesta através daquele estilo. O parecer dele já é esse estilo. Agora, todos eles são pareceristas. Dr. Jabe é parecerista. É a vida. O professor diz que o mais difícil, às vezes, não é aprender ideias novas, mas abrir mão das ideias antigas. Isso está relacionado à impessoalização até um certo ponto. Como se dá essa dinâmica de renovação mental assistencial a partir do desperto? O problema todo é o seguinte, vamos entender. Com o desperto, ele começa a acabar com todo o egão que levou essa consciência até aquele ponto e começar a pensar nos egos exteriores, quer dizer, nas outras pessoas. Mas esses egos exteriores não são nem os filhos ou as filhas da pessoa, é o problema da humanidade. Então ele vai começar a pensar no direito do outro de uma maneira muito diferente do que ele pensava antes. Então ele vai depurar ou purificar as abordagens do liberté, égalité, fraternité. Entendeu? A coisa muda toda de figura. Agora, então, veja, a partir disso, a própria Revolução Francesa, ela já fica menor. Porque entra aí o problema da democracia pura, a democracia plena, o processo, então, totalmente sério. Por exemplo, a democracia plena, ela está começando a aparecer agora, que o povo já está falando nisso. E outra coisa, o problema da globalização, que é a mundialização. Em francês, é mundialisation. Então, veja, é a mundialização. Isso tudo já é caminho no rumo do processo do Estado Mundial. Então, a globalização, querendo ou não, a parte boa dela, isso vai acabar ficando, isso veio para ficar, isso não vai ser destruído. Então, é necessário ver esse mundialismo, no caso aí, a mundialização da situação das manifestações. E nessa questão aqui que ele está perguntando, é justamente o problema da assistencialidade dentro da mundialização. Então, isso é para direito, até um certo ponto, total para direito. Você estava falando da questão da Revolução Francesa, segundo Vasconcelos, lá tinha um grupo que pregava a democracia pura. Foi. Agora foi tudo. Mas é que depois nasceu o terror. Foi tudo para guilhotina. O terror nasceu daí. Guilhotinaram todos. Pois é, veio o terror. Agora veja, eles fizeram aquilo tudo baseado em Voltaire e no Rousseau, que foram praticamente os vamos dizer assim, os autores, né, intelectuais de muita coisa da Revolução Francesa. Eles é que puseram isso. Os dois na França. E outra coisa, os dois eram inimigos, vocês sabem.
Um brigava com o outro, mas dentro de certas coisas eles pensavam iguais. Agora, trabalharam e acabou dando a questão da Revolução, a queda da Bastilha, aquela coisa toda. Mas o terror, eles não contavam com isso. Agora, o lado bom da fraternité, da alité, a coisa ficou, né? Alguma coisa ficou. Então, hoje, a gente já está falando nisso já num nível mais avançado. Na hora que vem o Vasconcelos, está falando sobre a democracia pura, mostrando o que teve na história, como é que é e o caminho que tem, ele também está trabalhando já para o Estado Mundial. Agora, o Estado Mundial é o objetivo base da reurbanização terrestre que nós estamos fazendo. É o caminho, vai ser o Estado Mundial. Uma outra coisa, o que é o processo da União Europeia? Já é um primeiro passo prático, objetivo, etc., do Estado Mundial. Outros têm que aparecer por aí. A hora que fizeram o BRICS, esse negócio que o Brasil entrou com a Índia, China, etc., também isso já faz parte. O problema que eles estão tentando fazer aqui, ó, no Sul, tudo isso já faz parte, se diz. Vão quebrar muita cara, ainda vão errar muito. É igualzinho à Revolução Francesa, que apareceu o terror depois. Mas o caminho já está aberto, já se tem uma ideia disso. Já há um debate disso sem eles matar você. Você já pode falar em democracia pura sem eles te levar para a fogueira. Isso é o máximo. Na perspectiva da conscienciologia, a oração, como conhecemos, tem alguma eficácia? Não, do jeito que vocês conhecem, não tem nada. A oração, a maioria, a pessoa está pedindo coisa para ela o tempo todo. É um processo egóico e muito sério. Ajuda, quem precisa disso, é bom ficar com isso. Mas isso é uma muleta desnecessária. Alguém no plano extrafísico vem ao nosso auxílio? Sim, a maioria que vem em matéria de oração é guia cego. Há muitas teorias de um grande acontecimento de 2012. Na análise da conscienciologia, qual a interpretação que ela faz dessas teorias? O fato pode haver algo para dar? Olha, eu já falei nisso aqui a terceira vez, né? Sobre 2012. Isso tudo é besteira. Ó, isso vai sair na diurese da humanidade. Agora eu estou falando uma coisa já mais direta, clarear o assunto. É aquele negócio, né? Então, esqueça isso, que isso é besteira. Isso é igualzinho aquele caso lá no estado do Rio. Você lembra uma vez, em Casimiro de Abril, que os caras foram para lá porque o mundo ia acabar e eles estavam esperando os caras extraterrestres que iam tomar conta do que sobrar. Aquilo, eu acompanhei alguns caras, tentei ver se dissuadia, mostrando a realidade, não consegui nada. Eles foram para lá, depois nunca mais os caras quiseram falar comigo. A vergonha era tão grande, não apareceram mais. Você lembra do negócio do Casimiro de Abril? A vergonha. É justamente isso aí. 2012 é mais um desses. Agora, o pior não é isso. O pior é aquele figurinista da França que falou que o mundo ia acabar, que Paris, não sei o quê, que tudo ia dar. E deu a data, falou tudo. Ele estava crente. E não aconteceu nada. Hein? Pois é. Fala com o microfone. Senão não adianta. Paco Rabanne. Paco Rabanne. Rabanne. Ele é de origem espanhola, mas lá na França é Paco Rabanne. Né? É esse aí. Qual a relação do conceito impessoalização com o da abnegação? Podemos dizer que o comportamento abnegado, sadio, traz em si um traço de impessoalização? Às vezes não é só um traço, ele às vezes é inteiro, né? É só impessoalização, o tempo todo. Agora, ó, uma outra palavra que eu uso para isso é autossacrifício. A abnegação está dentro do universo do autossacrifício. O autossacrifício precisa ser estudado para a pessoa ver com calma como é que funciona. Eu já falei nisso e tem verbete que está falando sobre isso aqui. É só procurar. Abnegação, autossacrifício. Agora, o nome aí do Arlindário que ele usa para isso, que é dos antigos, é estoicismo. Mas não é mesmo a mesma coisa exata, mas é estoicismo, tá certo? Você é uma pessoa estoica, eu sei. Não preciso de falar, eu já sei. Mas você. Pouco essa questão da evolução está com Tales e o conceito de mini peça, porque, por exemplo,
o senhor mesmo coloca, né, que um cientista de primeira ordem nunca será substituído por 100 de segunda. Quer dizer, é uma questão da qualificação, da impessoalidade? A qualificação da pessoa, como é que é pelo isso? seguinte, essa qualificação entra uma coisa muito séria, que é o pulso, a confiança, a autoconfiança do líder. O problema de autoconfiança é uma das coisas mais sérias que tem para uma pessoa liderar qualquer coisa, um empreendimento, um trabalho, alguma coisa que ele esteja fazendo. Agora, por exemplo, um cientista de primeira ordem, não sou só eu que falo isso, não, isso é da ciência. Não sou só eu, não. Eu sempre achei isso. Mas agora essa qualificação vem da própria ciência convencional. Agora, veja, ele tem determinação, ele sabe o que quer, ele tem um objetivo firme. E outra coisa, geralmente ele tem mais experiência do que o resto. O problema da autovivência é a base para a pessoa manter uma liderança adequada. Sem isso, como é que ela vai liderar as coisas? Agora, na questão do cientista de primeira ordem, você não pode esquecer dessa condição de liderança. É um processo de líder e liderado, tá certo? Então, a partir disso, não dá. É igualzinho aquilo, tem outra coisa que eu falo, equivalente a esse princípio, que é o seguinte: 10 filhos não mantêm o pai, mas um pai mantém 10 filhos. Você entendeu? Porque o pai é mais velho, tem experiência das coisas, sabe o que é. Ô, Antônio, eu tenho isso aqui para te entregar, que eu fiz aqui. É só para vocês verem algumas observações de revisão que eu fiz, tá certo? Eu acho que está muito bom. Agora, seria bom fazer aqui um adendo expondo os trafares do rapaz. Olha, tolices dele sobre isso, fazer uma listagem dele a partir da crítica que ele fez, da heterocrítica. Isso seria bom, porque está muito bem feito essas 12 páginas, 13 páginas que vocês escreveram. Só tem aí uns dados de revisão de forma, tá certo? Você vai ver o que é. Está perfeito, senhor. Em estado de hipnopompia, senti algo sendo colocado em minha boca, tipo um inseto já seco. Imediatamente despertei-me com um movimento de recuo em minha cabeça. A sensação que tive de que tudo foi muito verdadeiro. Esse fenômeno tem alguma explicação? Não, isso é fenômeno normal de hipnopompia. A hipnopompia é a mesma hipnagogia, só que tem que dar quando a pessoa está se despertando. A hipnagogia, ela dá quando a pessoa está começando a dormir. Então, isso aí tudo tem. Uma das coisas que mais ocorre em matéria de hipnopompia, eu só quero lembrar, é alguma coisa que dá depois uma mioclonia. Vamos ver se a pessoa entende. Hipnopompia, você sabe o que é. Agora, mioclonia, deixa eu só te explicar. Mio quer dizer músculo. Clonia vem de clonos. Clonos é a contração clônica. Então, veja, é a hora que a pessoa, ela sente que alguém vem com um punhal para esfaqueá-la. Então, faz assim, e ela está sentindo aquilo. Aí ela acorda, entende? Então, aquele fato dá uma mioclonia como efeito físico, na hora que ela está acordando. Vocês estão entendendo? Isso a turma ainda não estudou bem, não. Muita gente que andou estudando sonho. Freud, por exemplo, eu não vi nada disso assim, que ele falasse sobre o problema da mioclonia na questão da hipnopompia, baseado no processo extrafísico. Às vezes, isso pode ter assediador junto com a pessoa. E às vezes não tem nada. Foi apenas uma ilusão, uma alucinação, feita por um pesadelo, alguma coisa nesse sentido, que deu a finalização justamente da hipnopompia. Agora, o que se passa? A pessoa já podia estar chegando para despertar, mas ela ainda não estava na hipnopompia. Na hora que o pesadelo dela chega, que vai ter um clímax, ou um anticlímax, que vai mexer com ela, aquilo repercute nela, e ela sente como se tivesse sentido a ponta da coisa mexendo nela. Então ela pula na cama, e ela acorda desse jeito. Então veja, muita gente, a maioria, possivelmente todos vocês aqui já passaram por isso. É só lembrar, você acordou lá. O cinema, todo dia, quando é filme de amor, romance, a paixão,
morto que deixou, etc. Sempre tem esse sonho com o processo da hipnopampia. A pessoa acorda, não é isso? Isso é muito comum. É coisa de Hollywood que eu estudei lá. É um dos macetes que eles têm. De modo que a maioria aqui deve ter passado também por isso. Levanta a mão quem é que já passou por isso. Faz parte da humanidade, tá certo? Então, vamos entender isso. Agora aqui. Poderia aprofundar a relação entre a impessoalização e a evitação das neuroses da megalópolis? Nesse caso, podemos pensar na impessoalização como forma de racionalizar os problemas da violência, do medo da mendicidade, do caos urbano. Como seria isso na prática? Olha, vai devagar com isso. Se você pensar que você está com escudo aonde você for e não se cuidar dentro do Rio de Janeiro, de São Paulo e outras megalópolis que tem por aí, megacidades, você está no buraco. Não vai impessoalizar a sua pessoa pensando que ele fez um autoencapsulamento e vai sair com aquilo, que não vai receber uma bala perdida que veio da favela. Isso é um perigo. A pessoa tem que abrir o olho. Não é bem assim, não. A impessoalização numa cidade grande é você dar a energia sem parar onde você está. Porque numa cidade maior, uma megacidade, a megalópolis, o que acontece? Há uma coarctação da sua psicosfera. Então, o seu holopensene, ele é totalmente comprimido. É diferente da cidade média, por exemplo, em Foz. Aqui, você sente que você está liberto, está solto. A energia, ela corre mais solta. Já no Rio, por exemplo, você vai, como aconteceu comigo lá, quando eu fui ver o negócio, como é que estava a pressão sobre o meu holopensene, eu pensei até que eu estivesse doente. Depois de passar aqui alguns anos, volto para lá, uma loucura. A situação como é que é. E olha, nos mesmos lugares que eu vivi lá, mais tempo da minha vida foi lá no Rio de Janeiro. Quando eu não estava viajando, eu estava lá. Né? Então, isso tudo é muito importante a gente pensar na megalópolis. Megalópolis, você participa das coisas, não tem jeito. Você está sempre tisnado com o problema da energia que vem de fora. Todo lado. Depende aí do que você faz. Agora, a primeira coisa, observar a segurança, precaução, se prevenir, porque senão não vai. Não se pode confiar que você se impessoalizou, ficou bonzinho, está com segurança, não é assim? Trabalhei no frigorífico durante 5 anos, de 1986 a 1990, quando eu tinha de 20 a 24 anos de idade. No último ano, fomos transferidos para onde funcionava o matadouro, suínos. Quando me dirigi ao trabalho, em determinada altura do trajeto, começava a sentir um cheiro de carne podre, carniça. Parecia que estava no meu rosto. Não adiantava fechar o vidro do carro, pois não era no local. É possível que alguma concierge pegasse uma carona comigo para ir ao meu local de trabalho? Foi nessa época que eu me desviei do meu caminho da conscienciologia. É possível que o ambiente tenha influenciado? Está na cara, né? Como é que é? Of course. Sure. Que mais? Yes. Que mais? Indeed. Indeed. Yes. Tá certo? Tá tudo na cara. Agora veja bem. O que aconteceu com ele aqui? O fenômeno da olorização. Quem trabalha no curtume tem muita olorização. Por causa do problema da energia do ectoplasma. Agora veja, a idade dele, entre 20 e 24 anos. É bem possível que ele desenvolver até a ectoplastia dele. O chefe, você não tem ectoplastia, não? É o caso de verificar. Isso aí devia ser uma olorização que você sentiu, cheio de carniça. Agora, tem uma coisa. Se você está falando que quando se dirigia ao trabalho, quer dizer, você devia ter tomado banho em casa antes. Então, não era para estar sentindo nada. Se estava impregnado, isso já existia, porque já tinha olorização por causa do guia cego que estava ali para chupar. Quer dizer, uma concener, está na cara. Outra coisa, não adiantava fechar o vidro do carro, porque o negócio é interno, não adianta, que bobagem é essa? Besteira é isso. Então, veja, ele não pegou carona, não. Ele devia estar com você o tempo todo, era companheiro, assíduo. Você arranjou um gênio temporariamente, né? Um chifópago. Estava com você, está na cara. Não há dúvida, não tenha dúvida sobre isso. Escuta, eu acho que isso aqui é uma moça, é uma senhora.
Não é homem, não. O nome aqui é de mulher. Deixa eu ver se a nossa amiga está aqui. É uma moça, né? Hoje ela já tem mais de 30, não é isso? Né? Então tá. O senhor já leu o livro Poder do Agora, do Eckhart Tolle? Se sim, poderia comentar? É a leitura dentro da Conscienciologia? Gente, eu não li o livro. Alguém aí leu para fazer um comentário? Poder do Agora, Tolle. Isso aqui, Tolle, eu não sei, deve ser, aqui deve, Eckhart Tolle, deve ser alemão, né? Aqui, eu não sei o que é. Mas eu não conheço. Ninguém conhece? Olha, o livro é desconhecido para a minha plateia, de modo que você arranja. Nem o Java não sabe nada. Hein? O Poder do Agora é best-seller? Não, best-seller geralmente eu não leio, né? É muito raro. Best-seller quase sempre é processo só de arte literária. Então, arte literária, para mim, é literatícia. A última coisa que eu vou me preocupar ou ler, eu não leio isso. Best-seller, só leio os best-sellers de vocês. O da Malo, por exemplo, a Malo não está aí. Best-seller dela eu leio. Entendeu? Eu sei que é coisa que vale a pena. Mas agora, esses outros, de modo geral, eu estou certo ou estou errado? Aline, você que me orienta numa opção de coisa. Como é que é? Professor Valdo, aqui em cima, bem. Na página número 15, em numerologia, o senhor podia falar ali no item a impessoalização do texto? A impessoalização do texto. Pelo seguinte, a impessoalização do texto ela é seríssima quando você vai mostrar algum trabalho mais sério, intelectual, que possa ter discernimento. Por que é sério? Eu já expliquei isso para vocês, e a maioria aqui reconhece, que quando você escreve, sempre é um texto autobiográfico. Sendo um texto autobiográfico, você tem que ver. Se você está expondo um trabalho que é técnico, você tem que sair de você. A impessoalização máxima é que seria o ideal. Por exemplo, vocês acham que eu faço impessoalização no meu texto? Faz. Por exemplo, na enciclopédia, eu faço? Por exemplo, projeções da consciência não tem impessoalização nenhuma, porque aquilo era autobiográfico. Eu estava mostrando um trabalho meu. Mas os outros já não são diretamente autobiográficos. Por exemplo, a enciclopédia, às vezes eu falo, este autor, e explico alguma coisa, um tópico. Mas é impessoalizado ao máximo. Hein? É muito raro eu falar, este autor, tal. Mas às vezes eu sou obrigado a falar. Não tem jeito. Conforme o tipo do texto que você redige, o autor tem que entrar. Agora, a expressão melhor que eu já achei na minha vida para falar assim, este autor, é o que eu falo. Isso é uma expressão que muitos autores usam, que é o melhor que tem. Este autor, tal. Por exemplo, um dia desse eu mostrei aqui, este autor, quando estava nos Estados Unidos e viu o menino entrar no banheiro. Você lembra? Você mesmo fez o comentário. Aquilo é. Mas veja, ali eu não podia colocar em pessoalização total. Por quê? Eu tenho que mostrar que foi a vivência que eu tive. Eu segui o menino, eu vi a situação toda na minha frente. Entende? Há, então, a impessoalização máxima que você tem que colocar naquilo que você precisa. Mas lembrando que todo o texto seu, antes de mais nada, é autobiográfico. Agora, existe o texto autobiográfico 100% e aquele que é só 0,5%. Sim, então, nesse texto, no caso, que a gente coloca a experiência, a vivência da gente. Aí você tem que expor a gente você. começaria... Não tem jeito. Aí você veja como é que eu escrevi o Projeções da Consciência. Ele é totalmente autobiográfico. Levantei às tantas horas, anotei isso aqui, tudo na primeira pessoa do singular, uma opção de condições lá, tudo no ego, eu, tem que ser. Não, mas se a gente... Eu ali sou consim cobaia, autor cobaia, tá. Entendeu? Mas se a gente quisesse sair, entrar no processo da impessoalização, a gente poderia pensar assim, colocar as vivências de uma forma para atingir o público-alvo, pensar na questão do outro, Sim, de como mas ser... Isso você tem que pôr.
Eu vivo falando isso no Projeções da Consciência. Olha lá, que às vezes é o público-alvo. Eu estou sempre visando a assistência dos outros, falando de mim. Tem até uma reunião que foi feita fora do corpo, eu explico lá a situação toda. Olha lá o meu livro, Projeções da Consciência. Ele vai te dar uma orientação sobre isso. Aquilo é vivência. É que eu não sei se é isso, mas é que é uma questão assim, que até na formação de autores a gente às vezes ouve a questão de, dependendo do público-alvo, a pessoa o autor ser mais ou menos impessoal, em tem função que ser mais das ou menos, vivências. isso aí é Isso dependendo do público-alvo. Às vezes é necessário você chancelar a sua experiência, senão não dá certo. Não tem jeito. A gente não pode tirar o corpo fora de tudo que faz. Pelo contrário, sempre você tem que ter uma responsabilidade, na hora que precisar, autoria com você. Veja, eu na psicografia eu tinha que me apresentar, porque, por exemplo, você recebeu uma mensagem psicografada que não é sua, você reconhece que não é sua, de outra pessoa. Se amanhã der um problema jurídico, quem vai para a cadeia não é o comunicante, é você. Vocês estão entendendo, né, o problema como é. Então, a responsabilidade de quem escreve acabou. Aquilo é sempre, não adianta você tirar o corpo fora, tem que enfrentar. Agora, tem um outro pós-fácil nessa história, e que é bom a gente falar. Às vezes, a pessoa está impessoalizando com má intenção, para não aparecer aquilo dela. Isso é errado também, não é o ideal. A pessoa tem que ser autêntica, ela tem que ser fidedigna, ela tem que ser da glasnost, porque senão o negócio não funciona. Isso é um pós-fácil que nós não podemos esquecer aí no caso. A pessoa, às vezes, por covardia, por medo, ou para não fazer implicações maiores de alguma coisa, mas que está só defendendo a ela às vezes tira o corpo fora. Isso não é bom. Por exemplo, pseudônimo. Pseudônimo, às vezes, é um processo, é isso. A pessoa está tirando o corpo fora. Ela não quer se enfrentar. Às vezes é covardia. Não está certo. Ou se não, aquela outra pessoa que faz lá uma porção de blog, fazendo uma heterocrítica de alguma coisa. Aí todo mundo daquela alguma coisa, daquela instituição, chama ele para um debate público. Ele promete, marca a hora, faz tudo e não aparece. É isso que eles vão mostrar no artigo que vai ser publicado na Consciência. Quer dizer, é uma pessoa totalmente anticosmoética, espúria, totalmente espúria, é isso que eu estou falando. Você devia de mostrar esse processo espúrio que tem na personalidade. Marcaram 2 ou 3 vezes, ele não apareceu. Quer dizer, só tira pé da distância? Isso é macaco, o macaco faz isso. Ele não enfrenta o cara a cara, hein? Covardia total e burrice, né? Porque sempre essas coisas aparecem, não tem jeito de fugir. Então, o problema de debate, a refutação, ela tem que ser cara a cara. Isso é tipo a cariação intelectual. É uma necessidade que a gente tem. Agora, esse lá, já foi feito isso várias vezes, ele não apareceu. E fica jogando pedrinha à distância, com estilinho, para quebrar a vidraça. Isso é criança. Professor, eu queria compreender um pouquinho melhor o processo da Florence Nightingale. Ontem teve um debate, né? A gente assistiu lá o vídeo dela e conversou um pouco sobre isso. Minha dúvida é no seguinte sentido: ela não teve curso intermissivo? Ou teve curso intermissivo? Ela não teve. Certo. E esse... Você sabe que eu conheço tudo dela, porque eu examinei as coisas por causa dos meus processos para estudar um monte de coisa em Londres. Uhum. E outra coisa, visitei o museu dela, as coisas todas, levei a Graça lá, e a Graça gosta demais também das coisas dela. Essa foi uma grande mulher. Sim. Mas ela tinha um processo de piração também, bem alterado. Pois é, isso que eu queria entender, porque o nível de assistência e de fraternismo dela era intenso. Ela ficava 22 horas atendendo lá os soldados. Pois é, mas você sabe, dormia. Às vezes, lá pelas tantas, a pessoa fica, dá uma alteração, né? Falta alguma coisa. Trabalhou demais, esgotou. Ela, por exemplo, teve uma temporada que ela ficou autista, ficava mais em casa, escrevia até as coisas dela no quarto. Para dar as coisas, tinha que passar até por baixo da porta para entregar para ela. Mas já foi né, na idade mais avançada dela, da situação toda. 1900. Mas agora aqui ela era uma mulher fora de série, uma personalidade ímpar, não há dúvida que foi. E outra coisa, foi ela que desencadeou o processo da enfermagem moderna, tudo que existe por aí. Mudança já tem que bater palma. Sim. Uma grande vida.
Agora, o senhor acha que se ela tivesse cuidado um pouco mais do soma, o processo de produtividade teria sido diferenciado? Porque ela tem muita coisa escrita, muita produção. É difícil falar devido à época que ela vivia. Agora, ali tinha um processo também afetivo, né? O problema de companhia, etc., esse negócio todo, homem e tal, tudo isso. Outra coisa, ela trabalhava no meio de homens, né? Aquele negócio todo. Isso tudo aí influiu na vida dela. Entende? Uhum. Agora, o problema dela, o que é bom é a visão dela, a confiança que tinha, o processo do desiderato, o escopo, a meta, o objetivo dela imperturbável dentro daquilo. Ela viu mais do que médico, do que todo mundo. E ela não era médica. Isso é impressionante você pensar numa coisa dessa. É isso que eu falei lá em Londres. A coisa seríssima, esse aspecto. É o senso de proex dela. Ela tinha uma visão muito mais ampla, quer dizer, é aquilo que eu chamo da cosmovisão. A cosmovisão dela era muito além daquela, o zeitgeist, quer dizer, o espírito do tempo dela, a época que ela viveu. Ela veio antes, você está entendendo como é que é? Por isso que ela pôde fazer alguma coisa. Agora, veja, a situação de enfermagem, de hospital, e principalmente de época de guerra, na época, era uma carnificina, né? O negócio era um curtume. Que negócio do curtume? A pessoa cortava, né, as pernas. Ela acabou com isso tudo, melhorou todo mundo e tal. Você já pensou? Milhões que ela tem ajudado desde aquela vida até hoje. Agora, ela já devia estar em vidas anteriores dentro do processo bélico, militar. Porque ela teve ascendência, não, né, sobre ela é os um homem generais. ressomado que foi militar. Senão não teria entrado lá, que é isso. Sim. Isso é o homem. E outra coisa, quantas vezes? Ela não sabe. Quantas vezes? E outra coisa, ela tinha problema com o homem, quer dizer que ela, como mulher, agora, nessa vida que ela teve, aquilo mostra que, como homem, ela teve alguma coisa atrapalhada. O processo de gênero no problema dela, ela deve ter estudado isso depois que começou o molho. O problema do gênero. Alguma coisa fez mal, né? Desencaminhou alguém. Agora, com esse trabalho que ela fez, aquilo já vai para ajudar demais, né? Melhorou muito, já deve ter aberto o caminho, abriu, entendeu? O futuro dela é outro. Professor Valdo, Sim. Aqui no ar. Antes de ser trazido o exemplo do Projeções da Consciência, agora há pouco, eu estava pensando, durante toda a tertúlia, num capítulo desse livro, que é aquele Assistência Ideal. Me parece que naquele capítulo, aquele médico amparador, ele passa alguns princípios de impessoalização na assistência. Seria isso? É isso aí. O caminho é esse. A impessoalização é um negócio sério. Agora, ó, já que vocês estão falando em pessoalização, eu quero contar outra coisa. A gente falou em gênero. Eu vou dar uma aqui pior. Já que eu sou o Consim Cobaia. Eu falei do Projeções da Consciência, tá certo? Onde a minha pessoa, eu, homem, Valdo, trabalhando ali. Agora, veja, existe um outro livro que chama de Coração para Coração, aonde eu recebo umas mensagens que você leu, né? O coração, de coração para coração. Agora, então, como é que você pode interpretar a minha impessoalização como psicólogo? Como é que fica aquilo? Você sabe Coração para Coração? Você já viu esse livro? Não. Você não perdeu nada. Mas agora o problema é o seguinte, quem vai estudar processo de a feminilidade, o feminismo, o femismo, a maternidade, a antimaternidade, precisa ler esse livro. Você não acha, Rosa, que seria bom ler? Agora veja, foi eu que redigi o livro, psicólogo. Como é que fica esse problema? Você acha que eu sou assim, eu sou muito maternal ou sou mais paternal? Então você veja a impessoalização. Esse livro é totalmente o contrário do Projeções da Consciência. Professor, o senhor conseguiu passar todo o contexto sem passar muita emoção, de uma maneira impessoal. O que eu achei interessante foi Ele teria que ver o livro, cosmovisão do processo, né? Da maternidade
e sem descer ao vulgarismo. Depois você né? aparece lá na nossa livraria, lá, entendendo que lá tem de coração para coração. Não é? Dá uma olhadela no texto. Abre assim, qualquer parte, e leia. Veja bem quem é que está falando. Sou eu que escrevi o livro, psicografado. Como é que é possível? Então, aí você vai comparar com projeções da consciência. Dá para ver o que é impessoalização. Agora, veja, essa é uma impessoalização por tabela, através da psicografia. Você está entendendo isso? Você entendeu, né, o que quer dizer com isso? Agora, por exemplo, se fosse um médium que tivesse muita tendência a emocionalismo, ele não conseguiria psicografar esse livro com impessoalização. Não, ele ia psicografar carregando nas tintas. Então, a comunicante não ia ter a mesma, vamos dizer, fluência, possibilidade de expor o problema. Lá você vê uma feminilidade absurda, total, máxima. É ou não é? Agora veja, eu sou assim? Você está entendendo? Então veja, isso é uma prova da impessoalização indireta da situação. Como é que é? A psicografia exige essas coisas. Agora, eu tenho muito, não foi só isso. Tem gente de todo tipo, né? A situação toda. Então, a impessoalização, se nós formos ver, aplicada dentro do processo do parapsiquismo, ela alcança uma série de naturezas diferentes. Em matéria, por exemplo, a impessoalização do ponto de vista de etnia, de poliglotismo, vamos dizer, de linha de manifestação intelectual. A psicografia, por exemplo, ela varia demais nisso. Tem uma série de coisas. A hora que você vê, por exemplo, eu recebi romance, poesia, poema, noveleta, contos, novela, mensagem, carta, tudo quanto é tipo. E as personalidades são diferentes. Por exemplo, pega lá, por exemplo, um livro que eu recebi, que são aqueles sonetos de vida e luz. Olha alguns dos sonetos que tem ali. Que a diferença de uma coisa com outra é absurdo, se você for olhar. Agora, é impressionante essa questão da necessidade de fazer um rapport de todo modo, de ter uma afinidade com aquele conteúdo. Então você vê que eu tenho uma afinidade, vamos dizer, do macro, quer dizer, de supermercado, de multitudinária. O nome é multitudinária, quer dizer, é um processo até grotesco em matéria de, vamos dizer, multidão, gente, grupo. A verificação, se você for olhar, examinar, as manifestações multiformes, multifacetadas da situação. Isso aí é que é o negócio, a psicografia permite ver isso. Tem gente que já examinou esses meus livros, já falaram nisso. Não é só o nosso amigo que estudou o que espera por ti, não. Tem outros que já examinaram. Esse livro, por exemplo, Sonetos de Vida e Luz, ele tem coisa. Uma vez eu dei um curso aqui que eles me pediram para analisar. Eu analisei o livro para a turma, lá embaixo, lá no Holocico. Faz alguns anos. Alguém estava aí quando eu falei? Você não estava, né? Isso faz muitos anos. Foi no início do CAEC, aqui, que eu expus e fui mostrando, etc. Entende? Que tem coisa ali que é totalmente assim, é um absurdo se você comparar uma coisa com outra, porque tem as várias escolas, você está entendendo, poéticas, de poesia e tal. Tem de parnasiano, tem o outro que é surrealista, tem o outro que é modernista daquela situação toda. Lá tem uns que você pegando assim uns 5, você vê a diferença, situação totalmente diferente. Como é que é isso? Agora veja, impessoalização nisso, quer dizer, eu banquei o boneco de presépio, ou no caso de ventríloco, ou no caso de escriba, você está entendendo? De personalidade diferente. Como é que é a coisa? Então, há uma impessoalização aí multifacetada. Está claro isso? A psicografia permite isso, a análise da psicografia. Com o intuito de localizar um amigo que havia dessomado há aproximadamente 2 anos, saí de consciência contínua do soma e o evoquei.
Assim que fiz a evocação, ouvi uma explosão do meu lado e voltei abruptamente ao sono. No dia seguinte, repeti a experiência com o mesmo resultado. Pode me ajudar a esclarecer o fato? O amigo em questão era coronel reformado do Exército, mas apesar de ser militar, era muito assistencial e cosmoético. Primeira coisa, é preciso saber de que ele morreu. Ele morreu com algum processo de bomba, alguma explosão, alguma coisa? Tem que ver isso. Se tem havido problema de explosão, é por causa do processo de energia onde ele está. Deve estar havendo um problema aí de choque, alguma coisa de choque extrafísico. Quando a gente escuta muito barulho, explosão, e aquilo é continuado, é porque tem algum choque extrafísico de alguma coisa. Deve ser um ambiente, alguma coisa. A primeira coisa que a gente tem que falar, esse seu amigo não está em boa coisa, é bom você ajudá-lo. Ele não está bom, não. Isso aí não precisa de assistência. Estou lendo a Divina Comédia de Dante Alighieri, relacionada ao programa da aceleração da erudição, que é o Pai. O quanto de real e de imaginário há na obra de Dante relativa à baratosfera. Ele não fantasiou muito a respeito do que viu? Como posso facilitar minha leitura dessa obra escrita em forma tão rebuscada? Olha, você mesmo disse, é uma obra rebuscada, ela é uma obra literária, isso tudo é ilusão, tudo é ficção. Ficção é uma coisa, facção é outra coisa, e facto é outra coisa. Então vamos examinar bem. Ele aí é só ficção, é ficcional, é imaginativo, é uma fantasia. Aquilo foi criado baseado naquilo que ele sabia, naquilo que ele leu, naquilo que ele coletou de ideia. Nós temos que ver o fato, ou para fato, senão não vai. Fato é uma coisa, ficção é outra. O senhor poderia citar alguns exemplos de impessoalização no universo da jurisprudência? Aí era o caso do Jarbas falar alguma coisa, etc. Tal. Jarbas, nós temos aqui, hoje tem dois JJ aqui, o Jarbas e o Juarez. Então eles podem falar. A impessoalização, tem outro advogado lá em cima, muito sério também. Você está entendendo, César? Como é que é? Você fala? Quando a gente pensa em pessoalização, particularmente no tocante ao direito, você deveria, é um quase sinônimo, né, mas a imparcialidade da lei, sem que, por exemplo, numa causa, numa lide, o julgamento que será procedido, né, e a definição da questão, ela não pode pender nem para um lado, nem para o outro. Daí essa impessoalização que poderia ser traduzida em termos de imparcialidade da lei. É lógico que, em termos práticos, muitas vezes há inserções políticas, interesses diversos. Vocês veem alguns casos até de julgamentos famosos e não ocorre essa impessoalização. Para pegar um caso concreto, assim, como eu não tenho muita atuação de fato, né, eu não estou me lembrando de nenhum, assim, mas você lembra de algum, César? Algum julgamento que, não, realmente aqui houve a imparcialidade da aplicação do dispositivo legal. É aquilo que chamam de isenção. A coisa mais séria é a isenção jurídica. Do juiz. Por exemplo, seja o Ministério Público ou o próprio juiz, eles podem alegar... Havia na história uma isenção muito grande, que era o processo da Justiça Salomônica. Ali mostrava algum processo de isenção. É só pegar naqueles fatos da Justiça de Salomão que havia alguma coisa de isenção. Porque ele pegava sempre o caso de outra pessoa para falar. Né? Você quer falar? Dá para ele aí, para o doutor Juarez, dá também o parecer dele. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui. Por vários motivos. Olha, a casa é sua. Se eu pudesse, eu amarrava o pé aqui seu, para você não sair daqui, tá certo? Já estou. Porque a gente precisa de você aqui. Já estou aqui, em casa. Em segundo lugar, eu até escrevi sobre impessoalidade e sempre me preocupei com dois pontos importantes e que foram muito bem expostos aqui na definologia. Impessoalizar ou tornar impessoal ao máximo possível. E não se usa aqui, como na Constituição, no artigo 37, o princípio da impessoalidade, mas se fala em impessoalização máxima possível. Por que isso é importante? Porque há uma tendência muito forte, por exemplo, no âmbito da administração pública, de considerar que a pessoa do agente público é irrelevante, que ela não faz diferença. Não é isto que o princípio bem interpretado quer dizer,
mas na prática tem sido assim. A vontade do agente público é irrelevante. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto aqui é a impessoalização tem um telos, tem uma vinculação que é objetiva, o bem-estar evolutivo das demais consciências. Portanto, não tem a ver com uma imparcialidade como sinônimo de indiferença em relação à sorte dos demais. E, nesse sentido, há algo interessante que é a própria imparcialidade tem, e a impessoalidade, ou eu gostei mais da impessoalização, tem dupla faceta. De um lado, proíbe toda e qualquer discriminação negativa. De outro lado, determina, não apenas faculta, uma distinção justa, justificada. Alguns autores chamam, não gosto muito, de discriminação positiva. Mas, por exemplo, tratar o idoso de forma compatível com as suas circunstâncias. O que a gente fala, né? Tratar desigualmente os desiguais. Por exemplo, e essa é um dos critérios até de equilíbrio. Se você tem uma pessoa, digamos, que está presa a uma cadeira de rodas, você não ou tem uma mulher grávida, como ela tem aquelas condições que o diferenciam, então você cede o lugar na fila à mulher grávida, ela é uma desigual em relação a você. Aquele preso a uma cadeira de rodas, tendo alguma deficiência, então é um dos critérios de justiça, né? Tratar desigualmente os desiguais. Tá certo, eu gostei do parecer de vocês, aí é coisa bem clara. Agora, quer dizer que você gostou da impessoalização. Você já viu que eu uso esse termo que não é muito usado. Ele é menos usado que os outros, mas ele é mais adequado para isso que eu estou falando. Pois é de propósito. Tudo foi pensado aí no caso. Eu fiz já com essa intenção. Agora, o problema então da impessoalidade, eu falo aqui, ó, o princípio, a impessoalidade no direito constitucional. Você viu? Que isso é a palavra que eles usam. Aqui eu tinha que usar para colocar o que é. Está no princípio aqui, ó. O princípio, a impessoalidade no direito constitucional. É o jeito. Entende? Agora, o que é engraçado é ele aparecer aqui hoje, né? Olha, eu não escolho os temas, não. Há um sorteio, você sabe como é que é? Uma eleição. Eles escolheram isso ontem. Você vai ver como é que é. Você já viu, porque ele já acompanhou pelo online, ele sabe aqui como é que funciona. Então, daqui a pouco vai ter uma outra eleição dessa, você vai votar. Vamos ver. Esses dias você está aqui, é bom você escolher. Aí tem só um restinho, não tem muita coisa. Daqui 6 dias nós vamos ter mais 20 novos. Professor, aqui, já. Agora só tem uns 5 ou 6. Era interessante, né, estender o convite para ele participar do Heterocrítica ao final do mês, até se o Antônio quiser falar, democracia pura. Vai ter um Heterocrítica aí que vai ser sobre o livro do Vasconcelos. Hein? Escuta, você podia vir para esse curso e trazer o Thomas. Seria bom. No dia 31 de outubro e 1º de novembro, sábado e domingo, a gente vai fazer um curso chamado Heterocrítica de Obra Útil. Nessa versão, é uma edição especial onde vai ser analisada a obra Democracia Pura. E o autor é o J. Vasconcelos. É um autor muito conceituado, inclusive outras pessoas estão também combinando de participar, inclusive o presidente do Movimento Nacional de Democracia Direta. Então a gente quer discutir essa obra e procurar incorporar o máximo possível desses conceitos aqui na Cognópolis. E só para frisar, né, o autor estará presente. O autor e mais algumas pessoas, talvez, né, até junto com ele. Isso, a gente falou, o J. Vasconcelos, o autor foi convidado, ele vai estar presente aqui conosco, vai no domingo fazer uma apresentação, vai abrir para perguntas, e a gente pretende formular, além de uma resenha crítica sobre a obra, também a proposição de passos, de etapas para a vivência do conceito de democracia aqui na Cognópolis. A ideia é boa. A turma, sabe, é que precisa disso. Eu estou tentando um esforço maior para aumentar o nível de politização da nossa turma da CCCI. Entende? Que eles precisam.
Então, esse caso aí é a democracia pura, porque é essa que eu defendo o tempo todo para caminhar para o Estado mundial. Agora, o meu princípio é o seguinte: nós temos que mostrar dentro da CCI, quer dizer, dentro de um bairro que é a Cognópolis, que o processo da democracia pura, ele é possível. E dá um exemplo disso, como se fosse assim uma miniatura da situação, entende? Uma amostra grátis reduzida daquilo que pode ser feito no futuro. Agora, com esses autores todos que nós temos aqui, esse povo todo, se politizar, esse nível de understanding, quer dizer, do processo da compreensão grande, vai aumentar, né? Então, esse é que é o interesse. Esse curso aí eu já fiz, já há alguns anos, baseado nessa questão, sabe? Uma obra útil. E, por sinal, nós já tivemos outros autores que já participaram disso. Tem um deles que ficou até célebre, depois que esteve aí conosco. Ele vende livro aí, fez best-seller, Augusto Cury. Esse é cria da gente aí. Você está entendendo como é que é? Hoje ele é um best-seller, está em todas, etc. Tal, participa de altas coisas, os livros dele saem, que é uma loucura. Ele quer rivalizar com o Paulo Coelho. O que você quer? Onde é que está o microfone? Ressaltar a participação do Fernando Baez, que é um autor de projeção internacional, né? Esse é lá da Venezuela, da turma do Chaves. Entende? Ele defendeu muito o processo de livro, né? Um negócio muito sério aí para nós, tudo isso. Então vale a pena. A obra dele que foi analisada foi a História Universal da Destruição dos Livros. Inclusive, o Loche e eu fizemos um artigo com base aí nas contribuições de todos os participantes daquela versão, que está disponível online aí no site do CAEC. É só acessar lá a revista Consciência e vocês vão encontrar lá esse artigo para quem tiver interesse de ler esse material. Agora, nós que somos autores temos que louvar o Baez com a situação toda, porque ele defende o processo do livro seriamente. E viu na história o problema da destruição, né, dos livros, como é que era, a situação precária disso aí. Agora, gente, então hoje vocês entenderam, vocês perceberam que a impessoalização são só 3 páginas. Eu já fiz um negócio reduzido, compactado, para a pessoa pensar cada palavra que tem aqui dentro. Muita coisa eu acho que vocês estudaram a partir disso, para não, vamos dizer assim, desandar a ideia da pessoa, né? Agora, na remissiologia eu falo, na abordagem consciencial, a administração da vida intelectual, a aplicação da neo-ideia, a autoconsciencialidade, a autopesquisologia, o avanço mental somático, a consciência de equipe. Consciência de equipe é uma das coisas mais sérias que tem nisso aqui. A pessoa tem que impessoalizar para trabalhar numa equipe. Como é que faz? Como é que vai chegar num consenso? Tem que impessoalizar isso aí. Agora, outra coisa, o personalismo, que é o lado pior que tem na questão, e o sistemata, porque sem haver um método, sem haver uma disciplina, sem haver uma auto-organização do sistemata, nada funciona. E outra coisa, o verponário, que tudo aqui que nós estamos mexendo são ideias mais avançadinhas dentro daquilo que nós falamos. Algumas que nós falamos aqui são bem avançadas dentro do processo até do direito. Como o para-direito, por exemplo, a situação toda. Então, observem bem esse processo da remissão, que vale a pena pensar no caso. Agora, o que mais que tem? Nós já temos só mais 2 minutos. Sabe? Pode falar. É sobre a mini peça do Max Mecanismo. Eu olhei aqui, só não colocou, porque deve estar embutido em algum outro local, ou então... porque eu falo muito em mini peça do Max Mecanismo. Agora você vê se tem alguma oportunidade de ser pertinente, coloca aí, inclui. Porque para mim, assim, eu estou muito enganada, assim, é fundamental, né? Que seja... Vamos colocar, é interessante. Tem uma opção de coisa aqui que pode ser aumentada, mas é que eu queria colocar uma coisa reduzida eu só queria saber e compactada. Eu queria saber se o senhor tinha deixado porque estava em algum outro... Eu imaginei que pudesse estar dentro da impessoalização parapsíquica.
Agora, a coisa mais séria que tem aqui é a mega fraternidade. Eu coloquei lá, a multiculturologia da mega fraternidade. A multiculturologia da interassistenciologia. Agora lá vem, ó, Homo sapiens fraternos, comunicator, autolúcidos, personitor, autoperquisitor, ortopensênicos e hermenêuticos. Quer dizer, é para o nosso amigo Dr. Juarez, hermenêutico. Esse é um das que ele trabalha mais, hermenêutico. E outra coisa, junto do processo de administração, direito administrativo, com hermenêutica quer dizer, ele é o nosso Homo sapiens hermenêuticos. Agora, se você quiser, a gente pode falar também que você é exegéticos. Ok? Ou, se você quiser, no fim de tudo, analíticos. Mas tudo isso é analiticologia, coisa séria. Agora, gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 17 votos online. Hoje vamos ter 3 recados. Milena, introdução à Proexis e prova da Proexologia. Ivo Valente, terceiro simpósio de autoconsciencioterapia. Alexandre Biocan, a Simbexis. A eleição do verbete para amanhã. Anticonscienciologista. Assunto mateológico. Besteirou. Bestialidade. Consciência títere. Eus 13. Boa tarde. Então, eu quero lembrar novamente da prova da Proexologia, que acontece no final desse mês, dia 25 de outubro, vai cair num domingo e vai ser lá no Discernimento. As inscrições estão sendo realizadas aqui na recepção do CAEC. E lembrando que quem tiver interesse em fazer em São Paulo e em Porto Alegre, a prova também será disponibilizada no mesmo dia e horário. E lembrar que o curso Programação Existencial vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu no dia 14 e 15 de novembro. Esse curso é um curso introdutório, não tem pré-requisito, são para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer a conscienciologia e os conceitos relacionados à programação de vida, em um final de semana. Então, são 2 dias onde a pessoa vai ter a oportunidade de conhecer o que é a conscienciologia. Vai ser no De Paula, né, na Rua Antônio Raposo, e as inscrições também estão sendo feitas aqui no CAEC. O investimento é de R$ 75,00 à vista ou 3 vezes de R$ 30,00. Obrigada. Pessoal, muito boa tarde a todos. Vim aqui divulgar o 3º simpósio de autoconsciencioterapia que vai ocorrer no dia 11 de outubro. É a primeira atividade, é o primeiro evento que vai ocorrer no campus da OIC. O preço do evento é R$ 50,00, tá? Vamos ter várias atividades desse evento e uma delas, por exemplo, é a trajetória autoconsciencioterápica em 6 meses, que vai ser apresentada aí pela professora Thelma Crespo. Lembrando também que estamos na Semana de Saúde Holossomática da Cognópolis e um dos eventos que vai ocorrer amanhã, dessa Semana de Saúde da Cognópolis, é a caminhada bioenergética da Sinvex, que o Alexandre vai divulgar. Então, boa tarde a todos e todas. Como o Ivo aqui já falou, nós vamos ter na Semana da Saúde a caminhada bioenergética, ou a Biocan. Vai acontecer amanhã de manhã no Refúgio Ecológico Bela Vista, que é junto à usina de Itaipu, só que a entrada é pela Vila C. Os interessados podem se inscrever através do telefone 9932-3904 e o valor é R$ 35,00. Então, uma oportunidade ímpar, né? Um curso muito interessante que junta atividade bioenergética com a saúde física, uma caminhada mesmo, né? E vale a pena, tá certo? Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é EUS 13 com 13 votos. Obrigada e boa tarde a todos.